Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus nesta noite. Nosso desejo é que Deus fale ainda mais ao nosso coração neste momento em que estaremos refletindo sobre a sua palavra. Quero convidar a igreja para abrirmos nossas Bíblias em Malaquias capítulo 3. Nós estaremos lendo apenas um versículo de número 5, inicialmente, texto que servirá para a mensagem de Deus aos nossos corações nesta noite. Malaquias 3, versículo 5. A palavra do Senhor nos fala exatamente assim: Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e pedimos a bênção do Teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos entendê-la, e que esta palavra, uma vez aplicada em nossos corações, possa trazer transformação, que a começar em mim, possamos sair daqui nesta noite, preparados para melhor Te servir. Deus abençoe, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Estamos atentos à Tua palavra, mas carecemos do Senhor. E pedimos então estas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados, temos prosseguido na nossa série de sermões, de mensagens expositivas, e cremos que Deus tem nos conduzido em triunfo, em vitória, em alegria, e a partir de nós, pastores, e não há nenhuma vaidade nisso, há uma responsabilidade muito grande. Deus tem falado à igreja para que possamos falar em nome dEle. E nesta noite o texto que coube a mim, apenas um versículo, eu me debrucei diante de Deus e disse: Senhor, que texto duro, que texto que talvez numa primeira olhada superficial não consigamos tirar nada que venha alegrar o nosso coração, mas com o passar dos dias, das leituras contínuas, dos estudos do contexto, consciente de que tudo que vem de Deus é para a nossa alegria, sobretudo a alegria da nossa salvação, o Senhor foi enchendo o meu coração de júbilo, de alegria e mostrando que todas as coisas contribuem para o bem de Deus, inclusive as promessas duras como estas aqui. No domingo passado, neste púlpito, neste mesmo horário aproximadamente, nós ouvimos o reverendo Marcos Alexandre pregando sobre os versículos de 1 a 4 deste capítulo. E vimos, naquela pregação, que os versículos 1 a 4, assim como o versículo 5, o de hoje, são respostas de Deus à pergunta de um povo que estava questionando o Senhor, a partir dos sacerdotes da época de Malaquias, que perguntavam, no capítulo 2, finalzinho do versículo 17, onde está o Deus do juízo? E dizia aqui, reverendo Marcos Alexandre, antes não tivessem perguntado. É uma grande verdade. Quando olhamos este versículo 5 no dia de hoje, na noite de hoje, nós vamos perceber que ele faz parte também desta resposta do Senhor. Só que se até o versículo 4 Deus estava falando sobre aquilo que Ele já cumpriu, a partir de Malaquias até a vinda de Jesus Cristo, porque o anjo do pacto já veio, porque Deus já visitou o seu templo,
Jesus Cristo encarnou-se, trouxe a palavra, a mensagem, o cumprimento desta profecia a seu tempo. Nós vemos que no versículo 5, estamos ainda por viver este tempo. Se o juízo começou pela casa de Israel, pelo povo de Deus, e como nós vimos, ai daqueles que ainda passarão por este juízo no futuro. Quando nós olhamos este texto, nós vemos a partir do versículo 1, e não vamos pregar novamente os versículos 1 a 4, fiquem tranquilos, mas para o nosso melhor entendimento, que esta profecia se divide pelo menos em 3 partes, até o versículo 5. Uma primeira parte que fala sobre o anúncio do mensageiro. Mensageiro que inicialmente podemos pensar que é o próprio Malaquias, mas quando passamos algumas páginas que se referem a 400 anos de história entre Malaquias e Mateus, no nascimento de Jesus, vamos perceber que já no início do Novo Testamento havia alguém que se chamava voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitando as veredas do Senhor, e este era João Batista, que havia de vir para preparar a chegada do Senhor Jesus. É um procedimento muito comum até os dias atuais. Quando uma autoridade viaja, dentro ou fora do seu país ou do seu reino, uma equipe precursora, hoje, um grande avião segue à frente, prepara todo o ambiente na área de segurança, nas diplomáticas e em todas as outras áreas necessárias, logísticas, para que aquela autoridade chegue e atinja o objetivo da sua viagem, quaisquer que sejam eles. E foi assim que aconteceu. Além do profeta Malaquias, Deus agora providencia João Batista para que viesse antes de Jesus, a fim de cumprir a palavra profetizada no Antigo Testamento, na pessoa de João Batista e na pessoa do próprio Jesus. E aquele que veio inicia seu ministério dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. A segunda parte dessa profecia é a chegada do mensageiro. Se numa primeira parte, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, após um ponto e vírgula, uma pausa, o texto passa para de repente. Aquilo que já aconteceu, aquilo que foi imediato, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículos 2, 3 e 4, então, vão nos dizer o que ele veio fazer, a intensidade da sua ação, e quem poderá suportar o dia da sua vinda, quem poderá subsistir quando ele aparecer, porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, e sobre isso nós ouvimos na semana passada. João Calvino, ele diz o seguinte: seja o que for que Deus tenha que fazer, inquestionavelmente o fará, se ele o tiver prometido. Aquilo que Malaquias foi usado por Deus para falar ao povo, aconteceu há 2000 anos atrás na pessoa do Senhor Jesus. Aquilo que Malaquias foi usado para falar ao povo e fala nós hoje também. No versículo 5, inquestionavelmente há de acontecer. E o que Calvino diz é pela experiência de vida cristã, de comunhão, de intimidade que ele tinha com o Senhor, baseado na palavra de Deus que não volta vazia e que não mente jamais, pois o Deus que nós cremos é um Deus que é pura verdade e pura justiça. E é por isso que Calvino também diz: entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, compete à igreja o desempenho da grande comissão
de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento. Se Jesus Cristo já veio há 2000 anos atrás, pregou a palavra e o amor do Pai, para que todos aqueles que nele crescem, como nós hoje, e como muitos outros ao longo da história, não viéssemos a perecer, mas tivéssemos a vida eterna. Mas este próprio Jesus que nos deu esta bênção, ele ordena no imperativo que cada um de nós assuma a responsabilidade de sair e pregar o seu evangelho, este amor, esta salvação, este sacrifício de Cristo a toda criatura, em todo o mundo, em todos os tempos. E então nós vemos a terceira parte da profecia neste versículo 5. Chegar-me-ei a vós outros para o juízo, serei testemunha veloz contra todas aquelas pessoas e atos das pessoas que não temem ao Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus vai voltar, vai julgar o seu povo, vai julgar a igreja, vai julgar as instituições, as organizações, vai colocar um ponto final na história. Virá o dia então que esta profecia há de se cumprir. E eu penso nesta noite com os irmãos que este pequeno texto nos traz um tema para a nossa reflexão, uma profecia que nos chama à santificação e à evangelização. Quando falamos de santificação, entendemos que o tempo é agora, é o tempo que o Senhor nos dá para isso. Se inicialmente Jesus Cristo veio como intercessor, como servo, veio para purificar um povo para si, nós vemos isto em Efésios 2:10, quando ele diz, Paulo escrevendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos criados, fomos escolhidos, antes da fundação do mundo. Na mensagem de hoje de manhã, preparando-nos para a ceia, vimos que privilégio o que nós temos de recebermos o convite para sermos filhos de Deus e para entrarmos na festa do Cordeiro, na boda, no casamento da igreja com o noivo Jesus Cristo. E que privilégio é este tão grande que nós temos e que muitas vezes nós guardamos só para nós e vivemos muitas vezes dentro de 4 paredes. Graças a Deus, a nossa igreja, como vimos hoje, através do Comitê de Evangelismo e Missões, ou de Evangelização e Missões, nosso 100, tem ultrapassado as 4 paredes, tem ultrapassado o Distrito Federal, tem ido para outros estados, tem ultrapassado nossas fronteiras do país e tem ido para outras nações. Por meio de projetos sociais, como a nossa ponte social, mais do que o material, temos levado o espiritual, o emocional, sabendo que buscando o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Mas estaríamos nós satisfeitos e já atingimos tudo aquilo que precisamos fazer? Obviamente que não. Este é o tempo que o Senhor nos dá, este é o dia que o Senhor nos dá. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Façamos tudo o que vier às nossas mãos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque para o além onde nós vamos não há mais projetos nem obras.
Este é o tempo que o Senhor nos convida. Quando Jesus Cristo intercede pelos seus discípulos e nos inclui, em João capítulo 17, na oração sacerdotal, ele diz ao Pai: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não somente rogo por estes, aqueles discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Louvado seja Deus! Estamos aqui neste texto, e é por isso que estamos aqui. Mas o tempo do juízo final chegará. O texto que nós lemos trata-se de um momento de audiência, que não há mais recursos, é a última instância, diante do juiz supremo, e eu sei que estou falando aqui diante de alguns magistrados, pessoas ligadas à área jurídica, posso contemplar e identificar, obviamente, muitos, mas entendemos que diante daquele Senhor, não precisamos temer por saber que Ele é justo, íntegro, reto, e quando age com a sua justiça, é pura justiça, e jamais abandona também o seu cajado do amor, e agirá conosco e com todos desta exata maneira. No texto, Deus se dirige com artigos bem definidos, Ele não deixa nenhuma dúvida. Chegar-me-ei a vós outros para o juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do jornaleiro, os que oprimem a viúva e o órfão, os que torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Quando falamos sobre este primeiro, ou esta primeira classe de pessoas, talvez a gente fique pensando, mas pastor, o senhor está falando para uma classe de pessoas crentes, cristãs. O templo naquele tempo estava influenciado, havia penetrado no interior do templo e na vida daquele povo pessoas que estavam envolvidas com a feitiçaria, da cultura que haviam vindo. No capítulo 2, versículos 10 a 16, nós falamos aqui sobre a questão do adultério e do casamento misto. E eu quero inclusive fazer aqui uma ratificação e um adendo, porque talvez tenha ficado alguma dúvida no dia que eu falei, o casamento misto traz consequências graves muitas vezes ao ponto de separar a família e trazendo também o enfraquecimento da própria igreja. E quando eu citei uma determinada denominação e apontei para a esquerda e falei, nossos irmãos em Cristo da igreja que está ao nosso lado possuem doutrinas diferentes. Talvez eu não tenha sido claro o suficiente conforme Deus me orientou que fosse. A simples união, muitas vezes, com uma outra denominação, pessoa de outra denominação, já nos traz, às vezes, tantos problemas, porque imagine a esposa indo para o templo do lado e nós, o marido, aqui. E os filhos? Somos crentes em Cristo, somos irmãos em Cristo, vamos para o mesmo céu, filhos do mesmo Deus, servimos ao mesmo Senhor, mas foi nessas condições que falamos. Agora, potencialmente aumentada a diferença e as consequências se nos unimos com pessoas de um outro segmento religioso com uma visão completamente diferente, totalmente inversa da fé que nós possuímos no nosso Deus. Como subsistir?
E era o que estava acontecendo no templo em Judá naquela época. E por isso a própria feitiçaria estava ocorrendo nos locais interiores do templo, enquanto o culto era oferecido ao Senhor. Em diversas partes, pessoas estavam buscando os seus respectivos deuses. Mas o que fazer? O Senhor diz que trará juízo, será testemunha veloz sobre todos aqueles que procedem desta forma. Por isso eu digo, se hoje é o dia de santificação, é hora de rever nossos conceitos e entender que isso desagrada o coração de Deus. Se eu digo que hoje é dia de evangelização, é hora de amar aqueles que estão longe do Senhor. Há cerca de um mês atrás, eu fui no bairro que vivi, entre os 4 e 17 anos de idade, então vivi 13 anos naquele lugar. E quando minha família chegou naquele lugar, a primeira família que nos acolheu de todo o coração. Não sabíamos qual era a religião, também não perguntamos, mas com o passar dos anos tomamos conhecimento e vimos que eles sempre viveram e vivem até hoje envolvidos com esta área que estamos tratando. E há um mês atrás, quando eu visitei o bairro, passando por lá, eu passei na frente do centro de Umbanda, do qual eles fazem parte e são proprietários, líderes religiosos. E o meu coração se aqueceu de paixão por aquelas almas que eu tanto amo. Amor de infância, amor de adolescência, tanta gratidão temos por aquela família, que trouxeram provisão para a minha família, que à época era muito humilde. Tanto amor encheu o meu coração que eu falei: Senhor, dá tempo para mim pregar o teu evangelho de forma clara, oportuna para esta família. Estou dentro desse tempo e não posso esperar muito. Mas como é bom lembrar também que no dia do meu aniversário, num determinado ano para trás, uma colega de infância, também daquele bairro, ao ligar para ela e parabenizá-la, ela disse: Valtinho, eu tenho um grande presente para você hoje. Falei: que bom, presente é sempre bem-vindo. Eu e minha mãe nos convertemos. E o que eles eram? Não consigo dizer, porque muitas vezes que fui à casa deles, tinham todas as imagens, porque eles não queriam errar. E para não errar o Deus, eles tinham todos. E ela disse: jogamos tudo fora, porque estávamos na contramão da vontade de Deus. E o que mais nos alegrou foi ela dizer assim: olha, devemos isso a vocês, toda honra e glória seja ao Senhor. Eu falei: mas eu não me recordo de pregar para você. Ela falou: o testemunho da sua família sempre falou muito alto para nós, sempre nos respeitaram, mas sempre nos amaram e sempre mostraram como é bom servir a Deus, e só hoje eu entendo isso. Então eu quero dizer, meus irmãos, que este texto, que é duro, ele nos mostra nesse momento que nós temos que botar nossos pés na estrada, em todas as direções, e pregar o evangelho do reino. E a gente só vai perceber que o poder de Deus é verdadeiramente real quando o colega, o irmão, chegar silenciosamente diante de um centro que estava assim no alto de um morro, após um momento de oração poderoso, fervoroso, que quase me excluiu da igreja onde eu comecei, no Rio de Janeiro, presbiteriana, com a nossa doutrina reformada. Mas eu andei frequentando uma reunião de jovens, interdenominacional, quase fui mal interpretado naquela época, e eu agradeço meu pastor pelos puxões de orelha, pela colocação no rumo certo. Mas eu lembro-me que o Carlinhos, nosso irmão em Cristo, adolescente,
ao sair daquela reunião, ouviu um batuque voltado para a feitiçaria. E ele parou e orou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia e repreenda em nome de Jesus. E nós fomos chamados na reunião de oração que ainda estava acontecendo para salvar o Carlinhos, porque desceram de lá ferozes, porque nada mais estava acontecendo naquele local. Porque Deus estava intercedendo e agindo poderosamente, impedindo que as entidades, que aqueles feiticeiros estavam buscando, chegassem e operassem da forma que eles estavam fazendo anteriormente. Vimos a glória do Senhor naquela noite. E precisamos crer nesse Deus poderoso, que não aceita, mas que transforma os corações. Mas vemos os adúlteros. Pastor, também esse tema não é para a nossa igreja. Como é triste quando somos surpreendidos com algumas notícias de irmãos em Cristo amáveis, amados, trabalhadores, que de uma hora para outra caem no pecado. E o Senhor Jesus, em Mateus 5, 27 e 28, diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás, fazendo referência aos 10 mandamentos, inicialmente ali em Êxodo 20, verso 14. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Meus irmãos, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Mas o Senhor Jesus há de julgar todos, e aos adúlteros o Senhor será testemunha veloz contra eles também. Precisamos buscar o Senhor. Os que juram falsamente, parece que é um pecado mais leve, mais light, porque muitas vezes nos acostumamos com algumas coisas mais brandas. Mas mentir, jurar falsamente, desagrada o coração do Senhor. Os que oprimem a viúva e o órfão, mas antes ainda os que defraudam o salário do jornaleiro. Em Tiago, capítulo 5, verso 4, a palavra diz assim: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que eram? Trabalhadores que ceifaram vossos campos. O que são as secretárias em nossos lares? O que são as diaristas? Quais são seus direitos? O juiz dos juízes há de julgar a todos e nos convida a sermos justos. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César e a qualquer pessoa que pertence a ela. Numa época que temos sido envolvidos com tantos escândalos, corremos o risco de criar determinados hábitos. Todo mundo faz. Por que que eu agora, até o dia 30 de abril, tenho que ser tão justo, tão correto? Nós não servimos aos homens, servimos a um Deus vivo, santo e poderoso. E é a Ele que vamos prestar contas. Por isso, os que oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro, Deus, Ele está atento, e Ele está atento às necessidades daqueles que são menos favorecidos, e é por isso que Ele implementou na sua igreja, instituiu nossos diáconos, para que naquele momento em que os presbíteros, os apóstolos não tinham mais tempo para atender as necessidades das viúvas e dos órfãos, os diáconos pudessem fazer. Então é problema dos diáconos, e aqui nessa igreja tem muito, que coisa boa. Somos sacerdotes do Rei, somos instrumentos nas mãos de Deus, e todos nós, não só os diáconos, serão cobrados, mas devemos estar atentos às necessidades de todo aquele que sofre e que precisa. E esse juízo ocorrerá de forma muito clara,
Mateus 25 é um texto que é explícito, é direto. Jesus falando sobre o final dos tempos, em Mateus 25 ele vai falar exatamente sobre o grande julgamento. De tantos versículos eu me detenho a dois, o 34 e o 41. No 34 a palavra diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele está falando sobre o céu. E dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. E ele está falando do inferno. Ele está falando do grande julgamento. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra, testemunha de acusação. E nós vamos ver que ele é testemunha de acusação, mas uma testemunha presencial, dentre os vários tipos de testemunhas, considerando que ele teve contato direto com o fato que se pretende provar, havendo maior credibilidade e riqueza de detalhes da parte dele. Como que ele esteve presente? Foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus: quando e por que estaremos à direita ou à esquerda? Porque quando eu tive sede, me deste de beber, fome de comer, preso, me visitastes, doente, foste ver-me. Quando te fizemos isso? Quando fizestes a qualquer um destes meus pequeninos. E da mesma maneira o que aconteceu quando deixamos ou deixaram de fazer. O Salmo 139 diz que se subo aos céus, lá estás, se desço ao mais profundo abismo, estás também, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, nos dias atuais, se vou para o meio da floresta amazônica, para o meio do oceano maior que exista, para o meio do maior deserto do mundo, lá estarás também. A tua destra, teu braço direito, me guiará. Se apago as luzes e fico no escuro, nem mesmo as trevas lhe serão ocultas, porque a luz e as trevas para ti são a mesma coisa. Então ele é testemunha fiel. Ele sabe de tudo, ele está vendo tudo, e é ele quem diz: serei testemunha veloz contra vós outros. Pastor, isso é assustador. O Salmo 9, versos 4 e 8, o salmista Davi diz assim: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Nós fomos escolhidos, chamados, e hoje ele está nos dando mais uma oportunidade de correção, de recomeço, de restauração, de reinício. E eu quero concluir, meus irmãos, se Deus está nos dando esta bênção da santificação hoje, ele diz: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eu quero estar à direita do Senhor Jesus, e quem me garante isso é o próprio Jesus. Não está em mim, não está nos pastores da igreja, mas está na autoridade santa, na graça e na misericórdia de Jesus, porque pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é pela fé, é dádiva, é dom de Deus. Estávamos nós mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos ressuscitou para a vida em abundância e vida eterna. Isso só depende de Jesus. E se nós já fomos ou estamos sendo alcançados nesta noite, aqui neste templo, onde você estiver assistindo-nos ou acompanhando pela internet, outros também foram escolhidos, mas como crerão se não há quem pregue? A crença, o crer vem pela palavra. E quem é que há de levar a palavra? Sou eu, é você, somos nós. E hoje é tempo de fazer isso. Somos convidados a assumirmos esse compromisso com o Senhor, porque tememos ao Senhor. Que Deus então nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude, que Deus nos motive e que Deus abençoe a todos aqueles que alcançaremos como instrumentos santos das mãos de Deus. Busquemos a nossa santificação, pessoal. Amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Saiamos e preguemos, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que a palavra de Deus nos tem ordenado. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.